Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu sou o Victor Queiroz, sou professor. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre pensar em inglês. O que muita gente pensa sobre pensar em inglês, né? Eu percebo que tem uma certa lenda, um negócio quase que mágico sobre pensar em inglês. A pessoa fala assim, não, tem que começar a pensar em inglês. Como se você fosse virar uma chave no seu cérebro e todo o seu raciocínio fosse se basear em uma nova língua. O que é uma coisa bem difícil de acontecer, tá? Não vou dizer que é impossível, porque há casos e casos na linguística, na história humana, mas são casos assim, muito únicos, tá? Salvo as exceções de bilíngues verdadeiros, porque hoje em dia a gente chama de bilíngue, o cara fala dois idiomas, é bilíngue. Mas na verdade, há um tempo atrás, bilíngue era considerado qualquer pessoa que tinha sido tinha como língua materna, digamos assim, né, por aquisição, porque tem uma diferença entre aquisição de linguagem e aprendizado de linguagem. A aquisição de linguagem é o que acontece quando você nasce e você adquire a linguagem. Você está vivendo aquela língua. Tem um período no seu cérebro chamado de período crítico, que até o tempo de maturação, de maturidade linguística no cérebro, você consegue aprender teoricamente qualquer língua. E se você for exposto a 30 línguas diferentes, de 800 mil línguas diferentes nesse período, você provavelmente vai aprender a falar todas essas 800 milhões de línguas. Claro, um grande exagero aqui, né? Uma grande hipérbole, mas você teria que todas aquelas línguas como de uma forma natural, como se fosse a sua língua materna. Então, por exemplo, um cara que, sei lá, mora na Europa, vive indo da França para a Inglaterra, ou da Inglaterra para Portugal, e etc. Ele convive naqueles dois meios, desde a sua tenra infância. Ele se torna um bilíngue. Ele literalmente fala duas línguas como se fosse a língua materna dele. Atualmente, a gente chama de bilíngue se você aprendeu uma língua. Você aprendeu inglês? Parabéns, você se tornou bilíngue. Só que a gente sabe que não é igual você ter uma língua materna, porque aquela língua é uma língua aprendida, é por aprendizado, não é por aquisição. Tanto que a gente fala assim, que eu tenho que pensar em português e depois levar para o inglês. Bom, existem algumas etapas do nosso aprendizado, tá? Tudo que a gente começa a aprender tem o aprendizado da experimentação, depois da prática e depois da naturalidade. A experimentação é quando você está tendo aquele primeiro contato, está tudo muito cheio de desconforto, tudo parece esquisito. Então pensar em inglês não significa mudar o idioma que o seu cérebro está funcionando, tá? Ele é mais sobre a habilidade de processar informação, expressar pensamento, emoção, resolver problemas usando o inglês como sua língua principal, tá? Então, por exemplo, quando você diz assim, a mão de vaca, você não precisa, em português, pensar que mão de vaca, fazer um cálculo e você sabe que mão de vaca é uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Da mesma forma, no inglês tem as suas expressões idiomáticas. Esse é só um dos exemplos, tá? No inglês você vai ter várias coisas, tipo, what's up? Tipo, e aí? Fala aí. Conforme você vai usando essas expressões, palavras, expressões idiomáticas, entre outras coisas, essas coisas vão ficando cada vez mais naturais, ao ponto de que vai sair automaticamente. Por exemplo, a gente aprende How are you doing? Você vai ver que quando você viajar, ou se você já viajou, já teve a oportunidade de estar em Nova York, por exemplo, a galera fala How you doing? A galera quase engole ou nem pronuncia o R. How you doing? Aí o cara responde How you doing? Tipo, fala, opa, e aí? Opa, e aí? Tipo, o cara responde a pergunta com outra pergunta. Igual a gente fala que, opa, e aí? Aí você fala, tudo bem? Você fala, opa, e aí? E ficou por aí mesmo, né? É por isso mesmo. Então o que acontece? É você ter mais contato com a naturalidade da língua, ver como é que as pessoas falam, o jeito de falar, o ritmo, expressões, e ao ponto de que aquilo vai ficando tão repetitivo na sua rotina que vai se tornando um hábito. Eu gosto de comparar com, por exemplo, tocar um instrumento.
Você pega um piano pela primeira vez, você fica ali procurando cadê o dó, cadê o ré e cadê o mi. Com um certo tempo de prática, você já sabe onde está o dó, ré e mi, mas você não tem toda aquela naturalidade para deslizar nas teclas como um profissional. Só que com mais alguns meses, mais alguns anos, já ficando cada vez mais fácil. Ao ponto de que você vai chegar ao ponto de pegar uma música, eu conheço a música, você toca, você não precisa mais lembrar dela, você não precisa mais lembrar da cifra, você não precisa seguir a partitura, você já lê com muito mais facilidade. Porque a língua, que é a música, que inclusive um tipo de linguagem, a música é um tipo de linguagem, ela se tornou para você algo natural. Então o seu cérebro consegue pensar naquilo, mas não quer dizer que você mudou o idioma de fábrica do seu cérebro. Não tem como fazer isso, gente, tá? O que tem como fazer é praticar e tornar as coisas cada vez mais naturais possíveis para você, tá? Por exemplo, existem algumas coisas que indicam que se você está pensando em inglês, tá? Por exemplo, fluência e conforto. Você se sente confortável e fluente. Detalhe, fluência não tem a ver com sotaque, tá? Até porque tem dezenas de sotaques, centenas talvez. Mas existem muitos sotaques. Se você consegue falar fluentemente, seguindo uma fluência, sem grandes interrupções, parando para pensar o tempo inteiro, você se sente confortável, é o primeiro sinal de que você está sabendo se expressar em diferentes contextos e você está conseguindo começar a pensar em inglês. Associar ideias diretamente, tá? Ideias e conceitos sem tradução. Por exemplo, no inglês você tem ali filho de peixe, no português, no filho de peixe, peixinho é. Isso não tem nada a ver com assim, filho de peixe, peixinho é. Sim, o filho de peixe vai ser o quê? Jacaré? Não, é peixe. Mas o que significa essa expressão? O filho vai parecer com o pai. Então o filho tem que parecer com o pai. E vice-versa. E assim por diante. No inglês você tem a expressão The apple doesn't fall far from the tree. A maçã não cai longe de sua árvore. Você, ao chegar ao ponto de você escutar essa expressão, a maçã não cai longe da árvore, e você entender, claro, de uma maneira metafórica, né, uma figura de linguagem, que você está falando, você tem um pai, o filho não vai ser muito diferente, assim como uma maçã não vai cair muito longe de sua árvore. Vai chegar ao ponto que você não vai precisar pensar, apple doesn't fall far from the tree? Qual seria a relação disso com o português? Qual é a expressão parecida? Você não vai precisar fazer isso. Porque de tanto você usar, você já estudou o contexto, você já entendeu, você já produziu uma frase com essas expressões. É por isso que eu falo da importância. Produza frases, produza conteúdo que tenha a ver com aquilo. Vai chegar ao ponto de você vai escutar ali Apple doesn't fall far from the tree. Você vai associar a ideia diretamente ao fato de que o filho é parecido com o pai. Ou seja, você está começando a pensar em inglês. Né? Você não está vou virar uma chave aqui, o meu cérebro vai renascer. Agora todo o meu raciocínio é baseado na língua inglesa. Gente, desculpa, isso não vai acontecer. Não é desse jeito que vocês estão imaginando, tá? E por causa disso, muita gente acha que, tipo, eu não nasci para inglês, porque eu não consigo pensar em inglês. Lógico, né? Se você foi alfabetizado numa língua que não tem nada a ver com inglês, o seu cérebro está raciocinando naquela língua. Não vai mudar. Mas enfim, resolução de problemas. Como assim? Entender informações, decisões no inglês. Por exemplo, você escutou uma condicional, você escutou um imperativo, você está entendendo aquilo. Tipo, go, stop, walk. Você está começando a associar o som às ideias, o som às instruções. Você já está começando a pensar em inglês. Incorporação cultural, você tem que entrar na cultura, tá? Expressões idiomáticas, isso tem tudo a ver. Quanto mais contato a gente tem com a língua, melhor. E como a gente pode fazer isso? Vamos lá. Por exemplo, pode mudar o idioma dos dispositivos. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu estava no curso de inglês foi trocar o idioma do meu celular. Computador, redes sociais para inglês pode ajudar a se acostumar com palavras e frases, tá? Inclusive algumas expressões que vão aparecer no celular. Ou seja, aquilo vai fazer parte da sua vida. Você precisa mergulhar a sua vida, o seu cérebro, no inglês.
Você precisa estar imerso o mais frequentemente possível, tá? É difícil porque a gente é bombardeado com português o tempo inteiro e tem 1h15, às vezes 1h30 de curso de inglês 2 vezes na semana. É lógico que o português vai fazer um overflow, né? Vai tipo transbordar o português na sua vida e como é que fica o inglês? Então você tem que fazer o máximo possível de esforço para mergulhar sua vida no inglês. Mais um exemplo. Leia e ouça em inglês, tá? Comece com livros, artigos, blogs que você gosta. Você gosta de livros? Leia blogs sobre livro, resenhas. Você gosta de artigo científico? É um pouco mais complicado, né? Porque a linguagem acadêmica é bem rebuscada, um pouco de mais difícil acesso. Mas talvez é uma boa ideia para você aplicar, caso você já esteja no nível avançado, intermediário, já está querendo dar uma melhorada, um up, né? Subir uns degraus. Por exemplo, você gosta de livros? Compre livros. Comece com os livros infanto-juvenis, leia as histórias em inglês, adquira vocabulário, aprenda como as coisas funcionam. Escolha texto com nível de dificuldade, né? Que você consiga entender, mas que ainda te desafie. Não pode ser extremamente fácil, tá? Você não vai pegar um livro do abecedário que ensina A, apple, B, bubble, butterfly. Não, pelo amor de Deus, você não está sendo alfabetizado, né? Se esse for o seu nível, beleza. Agora, você está no nível assim que, já estou aprendendo Simple Past, a diferença do Simple Past pro Present Perfect. Cara, procura um livro um pouco mais avançado, né? Sei lá, vai ler um Percy Jackson. É um bom desafio. Vai ter muita palavra que você conhece e algumas novas. É bacana. Podcast, música, audiolivros ou audiobooks, como você quiser chamar, né, são ótimos para treinar a compreensão. Tente ouvir e depois repetir o que você ouviu. Ouvir uma música acompanhando a letra, depois ouça a música, repita, cante junto. É importante. Bom, vamos ver a próxima aqui. O pratique a escrita. Isso aqui, gente, é essencial, tá? Escrever é parte do seu processo de memorização. As pessoas demonizam a memorização. Decoreba. Gente, tudo na vida você tem que decorar, tá? Assim, se você não decorar o seu próprio nome, você sabe escrever seu nome? Você decorou, né? Por exemplo, você sabe o nome dos meses do ano em português? É porque você decorou, você memorizou. Memorizar as coisas não deve ser visto como uma coisa demoníaca, que tipo assim, não, isso aí, memorizar não é aprender. Claro, memorizar não é aprender, mas faz parte, é uma pequena parte do processo de aprendizado. O que adianta você saber falar, tipo, digamos assim, saber usar a língua, né, a parte gramatical, se você não lembra o nome de nada? Por exemplo, fala aí o que você gosta de comer. Você não lembra o nome de nenhuma fruta, de nenhum vegetal, nenhum tipo de carne. Tem que ter um vocabulário guardado aqui. Usa uma expressão ali, uma conjunção coordenada, subordinada para melhorar o seu texto. Você não gravou nenhuma. Não sabe falar um but, um and, um so. Tem que ter. E qual é a melhor forma da gente ter esse vocabulário cada vez mais entranhado na nossa memória? Praticando escrita, é um deles. Comece a manter um diário, por exemplo. Escreve uma coisa assim, hoje meu dia foi assim, foi assado, gostei, participei de não sei o que do meu trabalho, na minha faculdade. Escreva em inglês. Escreva sobre o seu dia, o que você está pensando, o que você está planejando fazer no final de semana. Por exemplo, planejou jogar futebol com os amigos? Bota lá. I'm going to play soccer with my friends. Beleza. Você já está memorizando ali. Praticando preposição, tempo verbal, atividade, etc. Até complementos de verbo. Beleza? A última parte que a gente vai ter aqui, seja paciente e persistente, tá? Paciência e persistência são fundamentais, tá? Não tem como você chegar ao final de qualquer processo que seja, tá? Sem paciência e persistência. Vai aprender a cozinhar? Tem que ser paciente e persistente. Vai aprender um instrumento novo? Tem que ter isso. Vai aprender um novo esporte? Você não vai chegar lá jogando igual Pelé. Você vai passar por todas as fases. Eu quero jogar basquete igual Michael Jordan.
Não vai ser da noite para o dia, você vai passar por um treinamento. Uma língua, gente, não vai ser do mesmo jeito. Então, assim, mas eu vi na internet que tem um jovem de 6 anos de idade que sabe falar 80 línguas. Gente, ele é um caso em 1 bilhão, tá? O normal é que você demore algumas semanas para aprender um vocabulário, depois mais alguns meses para aprender um certo nível, mais alguns anos para afinar o ouvido. E assim, e a gente vai estudando sempre. Eu estudo sempre, tá? Eu paro para estudar, eu pesquiso sobre diferenças de estrutura, novas expressões idiomáticas, collocations. É normal, a gente nunca para de estudar. Um médico nunca para de estudar. Um médico não vira médico do dia para a noite. Ele passa vários anos de prática e teoria. Da mesma forma, uma língua, uma linguagem inteira, como inglês, espanhol, seja ela qual for, você precisa de paciência e persistência, tá? Paciência consigo mesmo. Tá? Não se martirize porque você não está aprendendo as coisas do dia para a noite, tá? Mudança de mentalidade leva tempo, tá? Pratica todo dia, mesmo que por pouco tempo. Por exemplo, tá no curso de inglês, chega em casa, revisa a matéria por 15 minutos. No dia seguinte, faz o dever de casa. Aí no outro dia seguinte que tem outra aula, descansa bem, vai para a aula, presta atenção, revisa quando chega em casa e no fim de semana descansa. Você vai ver que conforme for passar o tempo, quando você olhar para trás, nossa, eu já aprendi isso tudo. Sim, é assim que acontece. Se a gente não tiver pressa para resolver essas coisas, tudo vai dar certo. Ah, Vitor, mas eu tenho 1 semana para aprender inglês para apresentar um negócio do meu trabalho. Aí é complicado. Gente, precisa se planejar a longo prazo, tá? Eu sei que emergências acontecem, mas assim, é difícil aprender uma língua em 1 semana, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo foi mais no sentido de como melhorar os nossos... basicamente o hábito, né, de estudos, né, sobre... E pode ser aplicado a tudo, não somente inglês, mas principalmente inglês. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa mensagem aqui, que fique guardada no coração de vocês, como aplicar esses hábitos, essa mentalidade no meu estudo, com paciência consigo mesmo, e vai dar tudo certo, vocês vão aprender, tá bom? Se eu conseguir aprender, qualquer um consegue, de verdade, beleza? Gente, um grande abraço a todos, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com mais alguém que está estudando com você. Nos vemos na próxima e valeu!